Em entrevista à reportagem da Difusora 95, nesta semana, o economista e consultor de investimentos, o patrocinense Gabriel Silveira Pena, tirou algumas dúvidas sobre crescimento econômico e o que vem a ser Produto Interno Bruto. E na última semana, o IBGE divulgou o resultado do PIB do ano de 2017. O PIB nada mais é do que o termômetro de quanto o país evoluiu de um ano para outro. Ele mede o consumo das famílias, o gasto do governo, os investimentos e o saldo entre as exportações e importações realizadas em um país. E segundo o IBGE, o ano de 2017 representou a retomada do crescimento econômico. A economia do Brasil evoluiu na ordem de 1%. Segundo analistas, é um resultado bastante tímido, porém já pode ser comemorado, haja vista que em 2015 nós encolhemos na ordem de 3,5% e voltamos a repetir esse mesmo percentual no ano de 2016. Se nós pegarmos uma linha cronológica maior e analisarmos do ano de 2011 até o ano de 2016, nós perdemos para países como Bolívia, Haiti, Honduras e Guatemala. Nossos irmãos argentinos nos tiraram para dançar um tango, ou para quem prefere o futebol, é como se tivéssemos tomado uma goleada de 4-0. Nós só não perdemos nesse período para a Venezuela, que está passando por sérios problemas econômicos, inflação elevada, taxa de desemprego exorbitante. Todo momento pós-ruptura política, o PIB mostrou uma grande capacidade de reação. Aconteceu assim no pós-império, foi dessa mesma forma no período pós-Vargas, aconteceu após a sucessão do regime militar, na saída do Collor e também não vai ser diferente nos eventos que temos mais contemporâneos. Isso ocorre em função de uma capacidade ociosa muito grande que se cria ao longo de momentos de crise. O empresário não se sente estimulado a produzir, não se sente estimulado a contratar mais pessoas e investir produtivamente. Gabriel, desmistificando um pouco, falando agora sobre setores. O que dizer de alguns? O setor de serviços recuperou bastante, com um avanço de 0,3% ao ano. E essa recuperação aconteceu em função do aumento do consumo por parte das famílias. O comércio também apresentou uma melhora, crescendo na ordem de 1,8%, sendo acompanhado pelas transações imobiliárias, que também repercutiram positivamente na ordem de 1,1%. A indústria brasileira ela não melhorou, mas também ela não retrocedeu. Vale lembrar que a última vez que a indústria brasileira contribuiu positivamente com o PIB foi no ano de 2013. Os gastos do governo encolheram em 0,6%. A principal explicação desse encolhimento dos gastos do governo é a questão da crise fiscal que a gente vem acompanhando nos governos federais, estaduais e também na esfera municipal. Gabriel, a gente escuta muito falar que o agronegócio é quem tem mantido a economia do Brasil. Como explicar isso? Quando a gente ouve aquela história que o agro é pop, o agro é tudo, é bem verdade. Se não fosse o agronegócio no ano de 2017, o PIB teria crescido apenas 0,3% ao invés de 1%. Nós tivemos uma safra recorde e o agronegócio avançou brilhantemente na casa dos 13%. Logo, o agro tem uma importância muito relevante nos 6,6 trilhões de reais que foi o PIB do ano de 2017. Gabriel, vamos falar um pouquinho agora de futuro, ou seja, 2018. Como é que a economia está vendo a questão do Brasil? As perspectivas econômicas elas são boas. Recentemente nós tivemos uma reforma trabalhista muito importante. Nós estamos hoje praticando uma taxa de juros Selic reduzida. A nossa inflação, medida também pelo IBGE, ela está num patamar nunca visto antes. Então nós temos sim condições de continuar evoluindo nesse crescimento do PIB. Existe uma certa desconfiança por parte da população se determinada pessoa assumir a presidência da República, se esse cenário de retomada do crescimento continuará. Eu não tenho dúvidas de que isso continuará, que o PIB continuará crescendo, independente que seja partido A ou B que assumir a presidência do nosso país. Da redação, José Antônio.